Bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor Primeira Edição começa agora. O programa da Nestlé vai disponibilizar R$ 6.250.000 para projetos de inovação na área de alimentos. Edital já foi lançado. E pequenas e médias propriedades rurais vão ter apoio da CNA para entrar no mercado internacional. E o Natal vai incrementar o comércio com previsão de injetar mais de 74 bilhões na economia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. E o jornal de hoje começa com uma boa notícia para startups, universidades, pequenas e grandes empresas na área de alimentação. Foi lançado o edital Inovação em Alimentos, transformando o futuro do sistema alimentar. O programa é uma realização da Nestlé Brasil, do Senai, com apoio da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Ele vai impulsionar projetos inovadores para resolver desafios nas frentes de agricultura regenerativa, circularidade e energias renováveis. A iniciativa é para todo o Brasil e terá aporte de R$ 6.250.000. Podem participar instituições científicas, tecnológicas e de inovação, universidades públicas ou privadas e empresas do setor de alimentos e bebidas. Também estão aptas as pequenas e médias empresas, startups, empresas de base tecnológica e agências de fomento. Para maiores informações é só acessar o site plataformainovação.com.br, que aparece aí na sua tela. E as pequenas e médias propriedades rurais vão ter apoio da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para entrar no mercado internacional por meio do e-commerce. Hoje, 8 mil empresas rurais exportam, principalmente para a Ásia e o Oriente Médio. A expectativa é ampliar esse mercado também para a América do Sul. Segundo a CNA, de janeiro a outubro de 2023, as exportações do agro brasileiro alcançaram 140 bilhões de dólares. O valor é 3% superior ao mesmo período do ano passado. E para o ano que vem, a meta é ampliar o programa AgroBR, uma parceria entre a CNA e a Apex Brasil. A iniciativa fecha o ano com 1.340 produtores. Para 2024, a gente pretende ampliar não só esse número, mas ampliar o leque de serviços e de apoio que a gente dá aos produtores. Então, eu vou destacar alguns. O primeiro é o e-commerce. A gente lançou agora, esse mês, o projeto de e-commerce, então nós vamos selecionar um grupo de produtores para serem preparados para acessar o mercado internacional via e-commerce, que é um modo que traz vantagens do ponto de vista de custo mesmo, de acesso a mercados internacionais, e a gente tem um foco muito grande na Ásia e no Oriente Médio nesse sentido. Nós também vamos oferecer aos produtores apoio para adaptação de embalagens para o mercado externo. A gente sabe que não é simplesmente você colar um adesivo com a língua do país, então precisa fazer toda uma adaptação específica focada naquele mercado. A gente também vai oferecer isso. Nós começamos esse ano, vamos ampliar no ano que vem um trabalho junto com a assistência técnica do Senar, que a gente chama de ATEG mais exportação. Hoje a ATEG está atendendo cerca de 135 mil propriedades, então se a gente conseguir converter para exportador 1% disso, a gente já está falando de mais de 1.000 produtores. Hoje o Brasil tem cerca de 7 mil, 8 mil produtores rurais, empresas exportando do agro, então é mexer na base exportadora brasileira mesmo a gente fazer isso. Queremos dar um olhar específico para a América do Sul. A gente vai continuar olhando para a Ásia, mas para esse pequeno e médio produtor, um mercado mais próximo, com uma língua mais próxima, culturalmente mais próximo, ele, como primeira exportação, ele facilita. Então, a gente vai, esse ano, 2023, a gente fez só uma ação, uma feira aqui na América do Sul, a Expo Alimentar, e a gente vai fazer outras, vamos ampliar esse leque para a América do Sul em 2024. Assim como a CNA está de olho em 2024 para aumentar as exportações dos pequenos produtores rurais,
É hora de você, empreendedor, também olhar para fora da sua empresa e buscar oportunidades para crescer no ano que vem. Mas para avançar de maneira rápida, não basta apenas ajustes nas suas estratégias de marketing e vendas. Mas será que você sabe o que é preciso fazer? Sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com Rodolfo Oliveira, ele que é CEO da XR Advisor. Rodolfo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia, os telespectadores do Jornal Empreendedor. É um prazer dividir esse tempo na manhã com vocês e um pouco de conhecimento. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Rodolfo, se estratégias de marketing e vendas não bastam, o que é preciso fazer para alavancar os negócios no ano que vem? O empreendedor tem que estar de olho, principalmente de pequeno e médio porte, que não surfa tanto esse grau da economia, no famoso Smart Money. É um recurso, através de estratégias de M&A, de fusões e aquisições, que o empreendedor ele traz para dentro da companhia dele um nível de governança e um recurso estratégico para poder expandir, né? Costumo dizer que o M&A, a fusão e aquisição, que parece complexo, nada mais é do que um projeto de expansão da companhia. E para isso, no capitalismo, ele obviamente vai precisar de recurso financeiro. E quando a gente fala em expansão, Rodolfo, não necessariamente precisa ser apenas no mercado interno. É possível também o empreendedor aí olhar para lá para fora, né? Cruzar aí as fronteiras desse Brasilzão, né? A barreira para o empreendedor como eu disse na primeira passagem, é o acesso ao conhecimento. E como acessar esse conhecimento e esse capital, né? Que é a pergunta do empreendedor. Primeiro ele tem que pensar para quem, com quem ele acessa esse recurso. A gente tem 3 vias diretas, né? Os que a gente chama de FNFs, que são os Family and Friends, amigos e família, possíveis concorrentes para fusão, tanto para aquisição ou compra, né, de concorrentes. Eu, na terceira, vi os fundos de investimento, que são uma barreira maior para o empreendedor. E tem que pensar como eu faço isso, né? O que essas pessoas vão olhar para a gente estar sexy e interessante para esses players, esses fundos, amigos e famílias ou concorrentes. Perfil do fundador, esse fundador tem que ser atraente, além do tamanho do segmento, do mercado que ele está atuando, taxa de crescimento. Óbvio que o investidor ali, ou parceiro de negócio, ele vai estar olhando para um crescimento acima da Selic, né, em queda. Hoje a gente está em 12,25, então quanto menor, mais a gente acelera essa economia. E o nível de governança, que é a parte mais sensível, que parece estudo muito complexo, mas uma boa governança pode se refletir, além da toda a roupagem que o empreendedor preocupa, de vendas, marketing, reflete num bom balanço. Enfim, então o empreendedor ele precisa buscar esses parceiros, ele precisa ter essas características para atingir esses parceiros. Rodolfo, falando desses movimentos de fusão e aquisição, 2023 foi um ano desafiador. Como o empreendedor ele pode aí se preparar para esse novo momento? Esse mercado de fusões e aquisições, apesar de parecer complexo, ele é matemático. Fazer uma fusão e uma aquisição, como eu disse, basicamente é olhar para uma estratégia de expansão. O erro do empreendedor é pensar numa fusão e aquisição como um plano de aposentadoria. Não é. O M&A, uma fusão e aquisição, ela é uma estratégia de expansão. Então, não importa se vai expandir na sua mão ou na mão de terceiros, né? E no mercado capitalista, como eu disse, você precisa de recursos para crescer. E você tem 2 formas de captar esse recurso: fazendo a venda do seu equity, né, das ações de participação na sua empresa, ou buscando crédito. Então, dependendo da sua capacidade de crédito, é uma conta da curva de juros, de quais as garantias que você tem para captar esse crédito, você tem que optar pela venda do equity. E, basicamente, em toda a verticalização do capitalismo, desde uma empresa listada de capital aberto na B3 há uma MEI, né? E nesse meio temos as limitadas, as SAs, a estratégia é a mesma. Qual é ela? É ter um mercado endereçável, que a gente chama de TAM,
amplo, né, que interesse e tem uma possibilidade de uma boa taxa de crescimento, com um fundador com amplo conhecimento naquilo. Eu costumo dizer que são os incontratáveis, né, porque uma companhia que quer expandir, ou ela contrata aquele recurso humano, ou ela faz uma aquisição justamente por aqueles fundadores. E no último pilar, esse nível de governança, né, que traz transparência, que traz um balanço claro, além de toda a gestão organizacional, de pessoas, etc. Mas parece uma roupagem complexa. E como que o empreendedor acessa essa informação, né? Óbvio que existem os meios acadêmicos, livros, etc. Mas o que o empreendedor tem que entender é que isso é uma hard skill. O que é uma hard skill? Você não aprende engenharia de alimentos, você não aprende a lançar um foguete da noite para o dia. Você precisa buscar especialistas de mercado para te apoiar. Eu não tenho como acessar o melhor advisor que trabalha com os fundos de investimento, enfim, não consigo acessar a XR Advisor. Pesquisa. As companhias, não só a XR, os fundos de private equity, né, que estão aqui nas SAs, as limitadas, eles produzem conteúdo, eles publicam prospects dizendo o que eles esperam de uma companhia. Acompanhe essas informações na internet para você se preparar. Aí, assim, no seu momento que você conseguir plugar um especialista, um fundo de investimento, você faz, mas existem... Eu costumo dizer que existe um mundo ideal e um mundo real. Então, nesse meio do caminho, você consegue acessar, seja concorrentes para uma possível fusão, family and friends, só estar em ambientes ideais ali, você consegue ir aprimorando esses pilares de taxa de crescimento e, principalmente, o nível de governança. Perfeito, Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisor. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno. Estou sempre à disposição do canal do empreendedor e para os empreendedores que quiserem também nos acompanhar. O segredo de sucesso é compartilhar o conhecimento. Um prazer, um excelente dia para você e para os telespectadores, Bruno. E no próximo bloco, você vai conhecer os preparativos para o Natal, que é daqui a 15 dias. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. O governo federal começou a pagar o auxílio extraordinário para pescadores que são beneficiados do seguro Defeso e que estão cadastrados nos municípios em situação de emergência. O valor é de R$ 2.640, pagos em parcela única. Mais de 90 municípios de 4 estados receberão o auxílio, que irá beneficiar mais de 100 mil pescadores. A região norte do país enfrenta as consequências da seca que assolou o território nos meses de outubro e novembro. Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a estiagem que atingiu a região é a maior já registrada nos últimos 40 anos. Milhares de pescadores tiveram as atividades afetadas pela queda drástica no nível dos rios, prejudicando e muito uma das principais atividades desenvolvidas pelos ribeirinhos, a pesca. As maiores dificuldades que nós encontramos no dia a dia, nesse período dessa grande estiagem, é o acesso para chegar nos locais de pesca. Muitas das vezes andávamos quilômetros e mais quilômetros de praia e quando chegava no local de pesca não tinha nem água para a nossa alimentação. Sem previsão de chuvas para restabelecer os níveis dos rios, o comércio também foi afetado. Grandes prejuízos tivemos de não poder comprar o leite do nosso filho, o sustento da nossa família. Isso afetou e ainda continua afetando, porque a enchente ainda não conseguiu chegar à normalidade que precisamos. Para amenizar os prejuízos causados pela estiagem, o governo publicou um decreto que prevê o pagamento do auxílio extraordinário para pescadores artesanais que são beneficiários do seguro Defeso dos estados do Acre, Amapá, Pará e também Amazonas. O valor será de R$ 2.640, paga em uma parcela única até o dia 8 de dezembro. Um investimento de mais de 270 milhões de reais.
O pagamento será realizado nos municípios que decretaram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil. O maior número de beneficiados está no Amazonas, seguidos do Pará, Acre e Amapá. Nós vamos ter um impacto positivo aí na vida de 70 mil pescadores que serão contemplados com essa medida do governo federal, devidamente capitaneado pelo nosso ministro André de Paula. E eu não tenho dúvida de que o estado do Amazonas ganha muito com isso no momento dessa estiagem, no momento da seca, no momento que o pescador perdeu o seu bem mais precioso, que é a água, de onde ele tira o seu sustento e de onde ele também provê, com a venda do pescado, o sustento da sua família. Outros 11 municípios aguardam o laudo da Defesa Civil, atestando o estado de emergência para também receberem o auxílio. Essa notícia é para os jovens empreendedores. A Prefeitura de São Paulo lançou o edital para a 9ª turma do VaiTech. É um programa que oferece oficinas, assessorias e um aporte financeiro de R$45 mil. O programa auxilia jovens a criar, desenvolver, validar e impulsionar empreendimentos inovadores e que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócio, com potencial de desenvolvimento local e a geração de emprego e renda na periferia da cidade de São Paulo. A 9ª edição do VaiTech, Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, vai selecionar até 24 negócios das regiões menos privilegiadas da cidade. Os interessados poderão conferir o edital nesse endereço, adesampa.com.br/VaiTech. Repito, adesampa.com.br/VaiTech. Uma oportunidade para você jovem aí de São Paulo. E um novo produto, fonte de riqueza natural e de forte tradição capixaba, ganhou o selo de indicação geográfica. Dessa vez, o mármore de Cachoeiro do Itapemirim entra para a lista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos conferir na reportagem de Márcio Fontinelli. Conhecida como a capital nacional do mármore, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, está na lista dos polos mais importantes de produção de rochas ornamentais do mundo. E é a 130 quilômetros de Vitória que fica a indústria da família do Eutamar, um negócio que começou na década de 80. A nossa empresa é uma empresa familiar. Nós começamos com a mineração, com a extração de blocos. E em 1991 nós montamos a empresa, que é a Brahma Grana. É uma empresa que nós trabalhamos, eu e meus irmãos, e ao longo dos anos nós viemos desenvolvendo, trazendo novos equipamentos, e hoje nós temos cerca de 220 colaboradores na empresa. Com 220 funcionários, a empresa produz 83 mil metros cúbicos de placas por mês. São mais de 8 mil toneladas enviadas para todo o Brasil, América do Sul e países como Estados Unidos e até a Rússia. Aqui nós adquirimos os blocos ou extraímos na nossa mineração e fazemos o processo de transformação, beneficiamento da rocha. A gente pega o bloco bruto, transforma ele na chapa bruta, depois tem todo o processo de telagem, resinagem, polimento, transformando nas chapas polidas que depois nós vendemos no mercado. O processo cuidadoso se deve aos tipos de rochas encontradas em Cachoeiro do Itapemirim. A maioria tem cores e desenhos únicos, e com técnicas modernas de extração e beneficiamento, a região ganhou o selo de identidade geográfica. O certificado é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É a garantia de que todo material que sai daqui é de alta qualidade e retirado respeitando uma série de normas e também o meio ambiente. Por isso, agrega valor não só ao produto, mas também ao empreendimento. A indústria da família do Eutamar é uma das que trabalham com material reconhecido. O selo IG, ele por ser a identidade do material que é produzido aqui na nossa região, ele valoriza. Então, você tem um produto de melhor qualidade, você tem um produto selecionado, que ele tem que ter um nível de seleção de qualidade melhor, e com isso ele vai ajudar nas nossas vendas, no nosso comércio, por ser um material de referência, por ter o IG. O design do selo IG de Cachoeiro do Itapemirim foi desenvolvido em uma parceria entre o Sindirochas e o Sebrae. A arte final foi aprovada pelo conselho que representa os 352 associados. Tem a questão de valores de investimento, que o Sebrae fez grande parte desse investimento, e também todo o know-how, toda a expertise com a equipe técnica, né, com as pessoas que vieram aqui para realmente
desenvolver todo esse projeto, a agência de publicidade que montou, né, a logo, o selo em si, é assim, de altíssima qualidade. As especificações dessa região é que proporcionam uma pedra única, com a sua dureza, com a sua luminosidade e com as características específicas. Por isso que a IG foi caracterizada como a IG da região do mármore de Cachoeiro. Com o reconhecimento do selo de indicação geográfica, a extração de mármore e granito em Cachoeiro do Itapemirim representa não apenas uma fonte de riqueza natural, mas também um patrimônio econômico que impulsiona o desenvolvimento regional e projeta o nome da cidade no cenário da indústria de rochas ornamentais. Os próximos passos que nós temos agora é justamente as empresas terem a IG como uma fonte agregadora para esse produto, aonde não só simplesmente por ter um produto com as suas características resguardadas, mas sim uma expansão de mercado, buscando outras possibilidades de mercado com o reconhecimento da IG. 133 milhões de brasileiros pretendem ir às compras de Natal. O montante de vendas deve chegar a 74 bilhões de reais, com ticket médio de 138 por consumidor. No ranking de presentes estão roupas, perfumes, cosméticos, calçados e brinquedos. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E para quem quer lucrar nesse período, tem as dicas do gerente executivo Daniel Sakamoto. Vamos conferir. Com relação aos principais presenteados esse ano, a pesquisa mostra que em primeiro lugar vem os filhos, em segundo lugar a mãe, em terceiro lugar o cônjuge. Esse é um padrão aí já dos últimos natais. Um dado interessante que aparece é relativo ao alto presente. Esse ano, 64% das pessoas afirmam que pretendem comprar presentes para si mesmo nesse Natal. Estima-se que aproximadamente 104 milhões de pessoas devem às compras com o objetivo de se autopresentear. Esse é um dado bastante interessante para quem está aí se programando para ter boas vendas nesse Natal. De acordo com os consumidores que presentearam no Natal do ano passado, 37% afirmam que pretendem gastar mais nas compras desse ano. 30% afirmam que pretendem gastar o mesmo valor e 22% afirmam que pretendem gastar menos em 2023 do que em 2022. Entre os motivos para gastar menos no Natal desse ano, os consumidores eles destacam que querem economizar, ou que estão com orçamento apertado, ou que têm outras prioridades de compra. Já entre aqueles que pretendem gastar mais, a pesquisa mostra que ou eles estão achando os preços mais caros esse ano, ou eles estão pretendendo comprar presentes melhores ou comprar mais presentes em 2023. E há 15 dias do Natal, nada melhor do que família e amigos reunidos em uma mesa farta de comida. Essa combinação não pode faltar na casa dos brasileiros nas comemorações de fim de ano. E o período é de oportunidade, principalmente para quem trabalha com encomendas para as festas. Esse restaurante em Brasília, que tem um cardápio voltado para a culinária internacional, criou um menu especial para as festas de fim de ano. Sou o chefe Gabriel do Restaurante Blas, venho aqui apresentar para vocês a nossa ceia de Natal. Estamos com diversas opções para fazer a sua ceia completa. Temos filé mignon, bacalhau, pernil, a ave natalina, diversas opções para que a sua ceia seja fantástica e incrível. Esse é o segundo ano que o Restaurante Blas aproveita essas datas sazonais para ganhar um extra. Em 2022, a medida elevou o faturamento do negócio em 30%. Com o mercado aquecido natalino, minha expectativa é de crescimento de vendas de entre 20% a 30%, em relação ao ano passado, porque eu já vejo que os clientes estão bem interessados pelas ceias de Natal. E para não deixar tudo para a última hora, o restaurante abriu a temporada de encomendas no início de dezembro. E logo nos primeiros dias, a agenda tem mais de 20 pedidos de pratos especiais. Esse outro restaurante especializado em comida nordestina também está otimista com o período. Desde quando a gente abriu essa parte das encomendas, cada ano que passa a gente está tendo mais encomendas, então está vindo um extra, cada vez mais. E a aposta do empreendimento vai além dos assados tradicionais para as ceias de Natal e Ano Novo. E aí a gente começou a colocar mais coisas no cardápio, vendo que cada ano o que os clientes estavam querendo mais, então a gente está mais sobremesas, que antigamente tinha poucas opções, hoje a gente tem bem mais,
os tipos de entradas. Então a gente começou a ver o que o cliente estava pedindo mais e a gente acabou aumentando um pouquinho o cardápio para ter uma variedade, não ficar só preso em alguma coisa só, né? Um tipo só, 2. Então é bem grande as opções e é bem variado. E reunião de família exige também uma boa decoração. Bom para os empreendedores que estão ganhando dinheiro enfeitando a casa de muita gente. Vamos ver na reportagem de Ramon Ferraz. Uma combinação de criatividade e espírito natalino. Nesse condomínio em Salvador, a atmosfera se transforma. É a reunião de muitas famílias e nada mais do que proporcionar esse espírito natalino com a decoração de Natal. E claro, decoração requer investimento e por isso significa oportunidade de negócios. A gente faz a alocação dos equipamentos, monta um projeto, uma ideia, discute essa ideia, sempre trazendo as novidades de tendência do mercado. Essa decoradora começa os preparativos para o Natal já no início do ano. E esse ano o Natal veio muito mais encantador, muitos objetos, big bolas, né, umas bolas bem maiores. Fazer decoração de Natal foi a solução para Annalise e Simone em um momento bastante complicado para a dupla, que tem uma empresa de decoração de festas. 3 anos atrás, em plena pandemia, sem eventos acontecendo, elas tiveram a ideia de oferecer esse serviço natalino a domicílio. Deu certo na época e de lá para cá só melhorou. Esse ano a gente já dobrou a quantidade de clientes que a gente atendeu o ano passado. Esse casal sempre contrata o serviço. A gente tem a competição familiar de árvores de Natal. A gente fica disputando quem da família monta por ano a árvore mais bonita. Então quem começa primeiro, quem vai ter a melhor árvore. Então a gente fica trocando foto e implicando uma casa com a outra. E é nesse clima de Natal que o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã. Um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem. Tchau!